Turma, do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca. Nós chegamos ao fim do livro. No último texto tem aquele texto introdutório que ele sempre faz aqui, né? Um comentário pequenininho de algum texto pequeno. Depois a gente entra no texto real aí. O primeiro é O Milagre do Amor. Então deve ser uma historinha sobre isso, né? E depois vem Você é o Meu Sol. Milagre do amor. Como qualquer mãe, quando soube que um bebê estava a caminho, Karen fez todo o possível para ajudar o seu outro filho, Michael, com 3 anos de idade, a se preparar para a chegada. Os exames mostraram que era uma menina e todos os dias Michael cantava perto da barriga de sua mãe. Ele já amava sua irmãzinha antes mesmo de ela nascer. A gravidez se desenvolveu normalmente. No tempo certo, vieram as contrações, primeiro a cada 5 minutos, depois a cada 3, então a cada minuto uma contração. Entretanto, surgiram complicações sérias e o trabalho de parto de Karen demorou horas. Todos discutiam a necessidade provável de uma cesariana. Até que, enfim, depois de muito tempo, a irmãzinha de Michael nasceu. Só que ela estava muito mal e foi preciso levá-la à UTI do hospital. Os dias passaram. A menina piorava. O médico disse aos pais: preparem-se para o pior. Há poucas esperanças. Karen e seu marido começaram então os preparativos para o funeral. Alguns dias antes estavam arrumando o quarto para esperar pelo novo bebê e agora os planos eram outros. Que ironia! Enquanto isso, Michael todos os dias pedia aos pais que o levassem para conhecer a sua irmãzinha. Eu quero cantar para ela. Quero dizer que ela é o meu sol. Ele implorava. A segunda semana de UTI entrou e esperava-se que a criança não sobrevivesse até o fim dela. Michael continuava insistindo com os pais para que o deixassem cantar para sua irmã. Mas crianças não eram permitidas na UTI. Entretanto, Karen tomou uma decisão. Ela levaria o filho ao hospital de qualquer jeito. Ele ainda não tinha visto a irmã e, se não fosse naquele dia, talvez não a visse mais. Ela vestiu Michael com uma roupa um pouco maior para disfarçar a idade e rumou para o hospital. A enfermeira não permitiu que ele entrasse, mas Karen, comovida, insistiu. Deixe que ele veja a irmãzinha, é o último desejo. A enfermeira não resistiu ao apelo e Michael foi levado até a incubadora. Ele olhou para aquela trouxinha de gente que perdia a batalha pela vida. Depois de alguns segundos olhando, ele começou a cantar com sua voz pequenina. Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. Nesse momento, o bebê pareceu reagir. A pulsação começou a baixar e se estabilizou. Karen encorajou Michael a continuar cantando. Você não sabe, querida, quanto eu te amo. Você é o meu sol. Por favor, continue iluminando os meus dias. Enquanto Michael cantava, a respiração difícil do bebê foi se tornando suave. Continue, querido, pediu a mãe emocionada. Outra noite, querida, eu sonhei que você estava em meus braços. O bebê começou a relaxar. Cante mais um pouco, Michael, suplicou a genitora com lágrimas nos olhos. A enfermeira, chorando, chamou os médicos e eles presenciaram aquela cena de rara beleza espiritual. Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz mesmo quando o céu está escuro. Por favor, não leve o meu sol embora. No dia seguinte, a irmã de Michael já tinha se recuperado. E semanas depois foi para casa curada. E eu pagando mico aqui com meu nariz vermelho, né? Não tem como, gente, a gente se emociona, porque eu acredito que isso aconteça, de verdade. Já aconteceu coisa semelhante na minha vida, mas essa eu não quero contar, não. E é assim que a coisa funciona, né? Quando você tem uma fé, quando teu coração está puro, no desejo realmente de ajudar, e o outro se presta ao seu desejo com a mesma vontade, quando esses dois espíritos conseguem movimentar as energias e os fluidos de forma a se recuperar, a se refazer, tudo é possível.
Você é o meu sol. Vamos lá. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Emmanuel. Não consigo pensar na história de Michael e Sunshine sem que meus olhos vertam lágrimas emocionadas. Que poder tem o amor? Entristeço-me, porém, quando descubro minhas dificuldades em conjugar o verbo amar. Quando, em vez de cantar para os meus familiares, preocupo-me apenas em satisfazer meus próprios interesses. Por isso, a vida no lar, frequentemente, é palco de muitas desavenças. Cada um vê a vida a seu modo. Temos gostos diversos, aspirações variadas, estando pouco dispostos a pensar no outro. Revela a espiritualidade que a experiência em família é um treino, um ensaio para voos maiores. O lar, no fundo, um microcosmo, uma representação em miniatura da sociedade. Para podermos viver bem com muitos, temos de aprender a viver bem com poucos. O lar é um laboratório divino. Nele, Deus nos possibilita exercícios de convivência com um pequeno grupo de pessoas para que nos habilitemos a viver em paz com outros povos, raças e credos. Essa ideia é de Jesus. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz em quatro paredes, como aguardar a harmonia nas nações? Viver em paz dentro de casa é uma tarefa que requer muito empenho de nossa parte. Por muito pouco deixamos que a paz vá por água abaixo. Como os choques são inevitáveis, enfrentá-los com as emoções exaltadas não nos garante resultados satisfatórios. É necessário que tenhamos certas habilidades que nos auxiliem a administrar os conflitos. Ir pela força dá péssimos resultados. Nas penitenciárias, encontramos muitos homens que desejaram resolver seus problemas com a família na base da violência. E muitos alegaram que agiram por amor. Sei, a agressividade gera agressividade. Eis a única consequência que o mal acarreta. E como vimos, a violência tem muitas caras, não é apenas física, é também moral. A palavra que corta, o olhar que incendeia, o pensamento que envenena, são formas expressas de agressividade. Precisamos usar outros recursos mais inteligentes para resolver nossas desarmonias dentro do lar. Ao longo desse livro, apresentamos 7 remédios essenciais para curar qualquer desarmonia familiar. Vamos relembrar? Primeiro, calma. Segundo, flexibilidade. Terceiro, compreensão. 4, amorosidade. 5, paciência. 6, humildade. 7, perdão. Muitos me perguntam: Deluca, como posso resolver um problema conjugal com meu marido se não sei mais o que fazer? Encontramos a cura nos remédios indicados. E funcionam, porque foram prescritos no Evangelho por Jesus. A receita não é minha, pertence ao maior terapeuta familiar de todos os tempos. Meu papel neste livro limitou-se a embalar os remédios, tão só. Mas, como todo medicamento só faz efeito se for utilizado, e aí está o problema, não queremos nos submeter à terapia do Evangelho, desejamos a cura sem esforço. Esse milagre não existe. Aliás, toda cura é uma autocura. Quando somos mais pacientes, por exemplo, menos conflitos em casa vamos ter, não é mesmo? Como não reconhecer os efeitos benéficos do perdão? No lar, ofendemos e somos ofendidos constantemente. O perdão dissolve mágoas que tantos estragos provocam no casamento. Perdoar é curar, é um ato de inteligência, embora muitos, infelizmente, entendam como demonstração de covardia. Mas entre a agressividade e o perdão, somente esse último é o remédio capaz de limpar ressentimentos. A vingança é veneno letal para o casamento. Então temos 2 taças, uma com remédio, outra com veneno. Qual delas uma pessoa inteligente escolhe? Falando sobre o remédio da compreensão, por exemplo, percebemos que ele nos possibilita lidar com o lado melhor da pessoa.
Somos seres constituídos de sombra e luz. Temos pontos fortes e fracos, aspectos positivos aspectos positivos e virtudes a construir. Quem compreende e percebe todas as nuances da personalidade do outro, sabe o lado positivo da pessoa e também conhece suas regiões mais sombrias. Essa amplitude de visão que a compreensão oferece nos possibilita desenvolver estratégias para um bom relacionamento. Obviamente, tolerando as falhas naturais de cada um e, sobretudo, ligando-nos mais ao lado virtuoso da pessoa. Com isso, trocamos a crítica pelo elogio, olhamos o familiar com bons olhos, percebemos seus valores, temos compaixão com ele quando se equivoca, pois conhecemos todas as suas virtudes. E isso tem reflexos fantásticos sobre o relacionamento. Se lidamos com o melhor da pessoa, ela devolve o melhor de si para nós. Não foi esse o proceder do pequeno Michael? Olhando a lista dos remédios, sei que preciso ingerir todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, mas todos. Comprimidos de flexibilidade eu tomo diariamente. Quando esqueço, tenho problemas. E você? Já pensou quais medicamentos precisa tomar? Talvez estivesse pensando que os remédios deveriam ser ingeridos pelos nossos desafetos familiares. Acertei? Acho que sim. Temos a ideia de que somente os outros devem mudar. Lê do engano. Não é que precisamos dar o primeiro, nós é que precisamos dar o primeiro passo. Se esse livro lhe chegou às mãos, é porque você está pronto para as mudanças. A partir delas, muita coisa boa vai ocorrer na sua família. Tenho visto centenas de casais melhorarem o relacionamento quando um deles decidiu mudar a si mesmo, a partir da utilização dos remédios indicados na lista já citada. Percebo que quanto mais compreensivo sou com minha mulher, mais ela me devolve compreensão. Quanto mais sou carinhoso, mais ela se torna amável. Em casa, geralmente esperamos que o outro nos trate bem. Poderíamos, no entanto, tomar a iniciativa e fazer ao familiar o que gostaríamos que ele nos fizesse. Atitude é tudo. Temos nos queixado muito da família, temos esperado demais que os familiares mudem e, como eles, em regra, não mudam, talvez estejam esperando que nós mudemos primeiro. O relacionamento em casa vai desmoronando. Quem dará o primeiro passo? Somente a tomada de atitudes positivas mudará o curso dos acontecimentos. Se Michael não tivesse a iniciativa de cantar para sua irmã, por certo a história dela seria outra. Há mais de 2000 anos, um homem conseguiu mudar a história do mundo. Dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Não tinha exércitos, porém o amor era a sua arma mais poderosa. Jamais usou de violência, mas era firme em seus ideais de fraternidade. Não tinha diploma, contudo escreveu as mais belas páginas de compreensão e esperança que o mundo conheceu. Não detinha nenhum poder político, mas todos os que o conheceram curvavam-se ao seu olhar compassivo. A história registrou o surgimento de centenas de profetas que trouxeram mensagens de beleza espiritual para a humanidade. No entanto, somente Jesus foi capaz de vivê-las em sua plenitude. Ele foi o profeta do amor que amou. Não mediu esforços, nem sacrifícios. Amou tanto que deu a sua própria vida. Falou-nos o mestre do amor, que a casa deve ser edificada sobre a rocha, para que sobreviva às tempestades. Muitas vezes, porém, edificamos nossa casa sobre a areia, sempre frágil, e ela não suporta as ventanias. Entretanto, sempre é tempo de construir novos alicerces para nossa casa. Sempre é tempo de tentar mais uma vez. Nada está perdido, desde que ainda estejamos dispostos a olhar a família com os olhos do coração, conforme tentei expor nesse singelo livro. A edificação de uma casa sobre a rocha é lenta, faz-se tijolo por tijolo. Leva tempo. O alicerce deve ser firme, e só o amor é firme. Só ele dá coragem, só ele faz suportar os golpes da incompreensão. Caro leitor, espero que esse livro, embora reconheça sua simplicidade, possa ser um dos tijolos de sua nova casa, que ele seja útil nas suas atitudes de amor que você venha tomar daqui por diante. Tenha certeza de que esse livro, não por méritos que não possuo, vai carregado de energias positivas para que você jamais desista de sua família. Jamais abandone a esperança de uma vida amorosa junto dos seus. Sei que não está longe o dia em que você enxergará o seu companheiro de jornada familiar com os olhos do coração e lhe dirá com toda emoção: você é o meu sol.
Acabou o livro, gente. Pois é, eu gostei muito. Apesar que muitos dos textos, como eu falei, estavam mais por uma autoajuda do que um livro espírita, né? Mas De Luca é um cara espírita, é um cara bem espiritualizado, é um cara bem evoluído, e as palavras dele são bem simples para que atinja realmente o coração de cada um de nós. Se fosse algo mais complicado, não, a gente não ia conseguir entender a forma que algumas coisas elas se dão e como a gente pode agir nelas de uma forma que as coisas mudem naturalmente, sem forçar. Dentro do texto a gente encontra assim, não receita, mas sugestões de como melhorar o relacionamento em família, no seu trabalho, com os entes queridos, com os filhos, com os cônjuges, né, com todos os que estão em sua volta. E como ele fala nesse último texto, a família é um exercício para a sociedade. Então ele é o bem maior que nós temos. Se a gente não se dá bem com os familiares, certamente a gente também não vai se dar bem com pessoas lá fora. A princípio sim, porque a convivência é pouco tempo. Então sempre lá fora você vai ser tido o cara mais legal do que dentro da sua casa, ou as pessoas lá fora são mais bacanas do que as que você convive no dia a dia, com mais horários, com mais tempo. Mas no fundo está faltando a sua estrutura, está faltando o seu alicerce, está faltando a união em família que te garante o retorno para casa, naquele ambiente que você reabastece para enfrentar o mundo lá fora. Então, se a tua família não estiver caminhando bem, lá fora, em algum momento as coisas também não vão caminhar bem. É onde ocorrem as traições, é onde ocorrem as mentiras, é onde ocorrem as tentações, as provações. E depois que tudo isso passa, aí vem, né, as nossas expiações, que são consequências das nossas atitudes erradas, das nossas escolhas e o uso do livre-arbítrio errado. Então, para que isso não ocorra, nós temos que ter alicerce, nós temos que ter família, nós temos que ter com quem se apoiar e alguém apoiar em nós, que isso seja forte, que isso seja verdadeiro. Toda e qualquer situação lá fora, quando vier atingir, você sabe que tem um ombro amigo, você tem uma pessoa com quem você pode contar, que você pode dividir a sua preocupação. E isso não é uma coisa assim fechada, como muitas pessoas hoje enxergam, né? Família, para que eu vou querer ter uma mulher? Para que eu vou ter um marido para me controlar? Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Tá, você é livre, você faz o que quer, mas em contrapartida você não tem um alicerce. Cadê o seu alicerce? Cadê com quem você pode contar? Porque nem sempre você vai ter saúde, nem sempre você vai ter, né, respostas. Vai ter dúvidas, e as dúvidas às vezes são sanadas com essa flexibilidade, né, de você ouvir o outro, o que ele acha sobre isso. Ninguém vai determinar situações para você, mas é bom ter alguém para você ouvir uma opinião, uma segunda opinião, alguém que está fora da situação, enxergando melhor do que você mesmo. Então, família é tudo. Infelizmente, como eu falei, o livro veio na minha mão atrasado. Ele estava comigo desde cadê? Desde 2014 eu comprei esse livro, mas não li ele. Comecei a ler e parei. E agora que eu fui ler ele inteiro, eu falo, eu deveria ter lido ele lá em 2014, né? Mas tudo ao tempo de Deus. Eu estou atrasada no meu conhecimento, eu estou atrasada no meu empenho em me melhorar. Isso aqui não é um roteiro aprendizado para melhorar o outro, como ele fala. É para a gente se transformar. Então eu estou bem atrasada, estou atrasada aí bastante tempo, mas a gente corre atrás, né? O importante é que nós estamos num planetinha que nos possibilita o dia de amanhã, com mais ensinamento, com mais propostas de mudança. Mas cabe a cada um de nós aceitar isso, que não é o outro, mas sim dependendo realmente das atitudes e escolhas de cada um de nós. Hoje eu escolho estudar, hoje eu escolho que eu estou mais vigilante e eu preciso dessa mudança. Para essa vida já não dá mais tempo, creio eu, de ter convivências, de formar uma família, mas eu já estou me preparando para a próxima e eu quero que seja melhor. Então tudo aquilo que a gente quer, corre atrás, vamos estudar. Os estudos estão me fazendo muito bem, eu espero que faça vocês também. Aqueles que têm família, né, e são jovens e têm tempo, né, têm saúde,
tá mais do que na hora de mudar e dá tempo ainda dessa, né? Mas eu já tô dobrando cabo da Boa Esperança aí, então eu falo que eu já tô me preparando para a próxima. Essa daqui eu vou só acumulando conhecimento que depois eu quero praticar. A gente vê um outro capítulo não, uma outra obra na semana que vem. Surpresa, não vou dizer qual é ainda.